Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Hoje recebemos para mais um bate-papo nosso querido companheiro Valdir Pedrosa, a quem nós agradecemos a presença e pedimos que ele mesmo fale um pouco a respeito de si, a sua atuação na seara espírita. Olá, Marcelo. Olá, ouvintes, internautas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Valdir Pedrosa. Eu faço parte do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, uma casa situada no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, onde nós participamos das atividades doutrinárias e mediúnicas lá da casa. Hoje nós vamos abordar com o Valdir o tema Coleção Literária do Espírito André Luiz. E assim, Valdir, a primeira questão que nós propomos para a sua resposta é a seguinte: que informações nós temos a respeito do Espírito André Luiz e de sua relação com o médium Chico Xavier? Marcelo, essa questão é muito interessante porque, ao longo dos anos, muitos companheiros nossos, espíritas, estudiosos, tentaram identificar André Luiz na sua última passagem aqui pela Terra. E tem uma passagem muito bacana no livro Nosso Lar, logo no prefácio de Emmanuel, onde Emmanuel diz assim: em balde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da Convenção. Por vezes, o anonimato é filho legítimo do entendimento e do amor. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo. Necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então, o Emmanuel já nos diz que é bobagem tentar identificar quem teria sido André Luiz. Muitos dizem, André Luiz foi Oswaldo Cruz, foi Carlos Chagas, foi Faustino Esposel. E a gente não vê muito nem coerência nisso, porque quando nós estudamos a biografia desses médicos, esses grandes homens, existem muitas informações, muitos dados que não batem com as informações que o próprio André Luiz nos traz na obra Nosso Lar. Sobre a relação dele com o Chico, depois que o Chico já tinha algum tempo de trabalho mediúnico com o Emmanuel, chegou um determinado momento, isso consta nas várias biografias que existem por aí sobre Chico, chegou um momento em que o Emmanuel falou, olha, a partir de agora você vai começar a trabalhar com um outro companheiro, que nós o apresentaremos no momento oportuno, mas o Emmanuel já veio preparando o Chico para um novo tipo de trabalho que começaria a partir dali. E consta que, certa feita, numa madrugada, na casa de Chico Xavier, o Emmanuel lhe apareceu com André Luiz ao seu lado. E ele teria dito ao Chico, falou, olha, Chico, esse é o companheiro que eu te falei que a partir de agora vai trabalhar com você. Ele vai reportar aos irmãos, através da sua mediunidade, muitos detalhes da vida no plano espiritual. E aí o Chico, na sua humildade, o Chico perguntou, falou assim, mas qual é o seu nome? E aí, naquele momento, consta que o espírito, olhando ali para os irmãos do Chico, que dormiam no mesmo quarto, apontou para um deles e perguntou ao Chico, falou assim, qual o nome desse garoto? E o Chico falou, esse é meu irmão, André Luiz. Ele falou, então, pois bem, meu nome vai ser André Luiz. Esse foi o primeiro contato de Chico com André Luiz. A partir daí, foi uma enxurrada de livros, uma enxurrada de bênçãos, de luz, que esse espírito nos legou através dessa mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Inclusive, na obra Nosso Lar, logo nos capítulos iniciais, após André ser resgatado nas regiões umbralinas, o médico espiritual Henrique de Luna, ele nos relata o que aconteceu, qual foi a causa da morte, do desencarne de André Luiz. Ele diz que após 2 cirurgias graves devido a uma oclusão intestinal, que por sua vez derivava de elementos cancerosos, foi o que levou André Luiz ao falecimento.
E o médico espiritual ainda cita outros problemas que ele teve, que complicaram ainda mais o seu quadro de saúde, como sífilis, ele teve comprometimento de rins, comprometimento do fígado e do aparelho gástrico de uma forma em geral. Então, assim, essas são as informações que nós temos sobre André Luiz. Nas suas obras, ele fala um pouquinho para a gente sobre a mãe, a situação da mãe no plano espiritual. Ele fala da situação do pai, numa região de muita dor e sofrimento. Nós vemos no final do livro Nosso Lar, quando ele retorna à sua antiga casa, seu antigo ninho doméstico aqui na Terra, a situação da sua esposa ou da sua ex-esposa, dos seus filhos. Então, todas essas pequenas informações que nos dão uma noção de como o André teve a sua última encarnação aqui na Terra, nós encontramos principalmente no livro Nosso Lar. Valdir, com relação a essa coleção, não é? Quantos livros o espírito André Luiz ditou pela psicografia? Em que período isso aconteceu? E quais os gêneros literários podem ser identificados? Isso aí nós tivemos até que fazer uma pesquisa, né, para chegar nesse número. O André trabalhou bastante com o Chico. Entre os anos de 1944 e 1993, foram psicografados 26 livros por Chico Xavier, ditados pelo espírito André Luiz. Cabe ressaltar que algumas dessas obras foram psicografadas em parceria do Chico com o Valdo Vieira e algumas delas foram ditadas em parceria pelos espíritos André Luiz e Emmanuel. Além dessas, houve também uma coletânea de mensagens de André Luiz publicadas no ano de 2009. E o que nós percebemos é que, pelo menos assim, da maioria das obras de André Luiz, ou das principais obras de André Luiz, destaca-se o gênero narrativo, e como subgênero, o romance. Nós vemos as obras de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, nós vamos ter oportunidade de falar sobre elas depois, Missionários da Luz, escritas de uma forma romanceada. Então nós temos um gênero narrativo, um subgênero romance, na maioria delas. Em algumas outras nós temos orientações, nós temos comentários acerca de passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e até mesmo do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que o primeiro livro, que você já mencionou por algumas vezes, né, Nosso Lar, ele trouxe à baila certos fatos chocantes para a época em que ele foi publicado. Você poderia nos dizer quais foram esses fatos? Olha, eu gosto sempre de lembrar para as pessoas, né, nas nossas reuniões de estudos, que Allan Kardec, ele teve o primeiro contato com os fenômenos mediúnicos em dezembro de 1854, e ele desencarnou no início de 1869. Então, assim, em quase 15 anos, esse espírito, esse homem, Allan Kardec, ele trabalhou muito para nos deixar o alicerce, as bases desse edifício gigantesco que nós chamamos de doutrina espírita. Mas as obras de Kardec, elas têm um cunho, elas são obras sintéticas. Kardec não teve o tempo aqui no plano físico para trabalhar no detalhamento de muitas questões. E esse trabalho coube aos espíritos, aos encarnados também, que vieram depois de Kardec, trazendo informações complementares, através de várias obras subsidiárias. Então, nas obras de Kardec, nós vemos algumas referências a espíritos que se agrupam no plano espiritual, de acordo com as suas afinidades, né? Nós encontramos isso nas obras de Kardec. Porém, não havia um detalhamento acerca de como que é a vida no plano espiritual. Qual que é a situação do homem lá, né, de uma forma mais detalhada. E aí essas obras subsidiárias trazem isso para a gente. O que acontece é que Nosso Lar chegou ao mundo, a obra Nosso Lar chegou ao mundo em 1944 com uma riqueza de detalhes, uma riqueza de informações absurdas. Nós já tínhamos anteriormente, com o médium Emanuel Swedenborg, algumas informações acerca
da existência de colônias, de cidades no plano espiritual. Mas foi em nosso lar que nós tivemos todo um detalhamento, inclusive da vida após morte, de como que o homem se encontra no plano espiritual. E várias pessoas ficaram chocadas porque alguns desses aspectos são bem parecidos com o plano físico. Parece que o plano físico, ou melhor, que o plano espiritual é uma cópia do plano físico, quando na verdade é o contrário, né? O plano físico é uma cópia do plano espiritual. O plano espiritual é muito mais rico em detalhes, em cores, etc. Então a obra chocou. Tanto é que consta aí nos anais do Espiritismo que naquela época o grande professor José Herculano Pires ficou com o pé atrás, falou, opa, peraí, esse negócio aqui tá meio estranho, né? E com o passar do tempo, o Herculano Pires se aproximou de Chico Xavier, se aproximou de André Luiz, e aí depois o Herculano até se retratou. E quando nós falamos de Herculano Pires, nós não estamos falando de qualquer espírita, né? Herculano Pires era tido por Chico Xavier como o método que melhor mediu Allan Kardec. Então, eu costumo dizer, até completando, né, o raciocínio de um amigo muito querido no meio espírita, nosso querido senhor Manuel Alves, uma figura extremamente querida da União Espírita Mineira e do Grupo Emmanuel. O senhor Manuel Alves uma vez falou assim comigo, Valdir, nós aprendemos que Jesus é a porta e que Kardec é a chave. E o senhor Manuel dizia assim, o Emmanuel nunca assumiu isso, mas o Emmanuel é a mão, ele falou assim, o Emmanuel é a maçaneta dessa porta. Jesus é a porta, Kardec é a chave, Emmanuel é a maçaneta. Aí eu pensando sobre o trabalho de André Luiz, eu falei assim, senhor Manuel, eu complementaria dizendo que o André Luiz é aquele amigo que depois que o Emmanuel abre essa porta com a chave da doutrina espírita, o André Luiz é aquele amigo que aparece do nosso lado e nos oferece o braço para caminharmos juntos, para que ele possa descortinar o mundo espiritual para a gente. Então, na época, o impacto foi muito grande. E graças a esse querido amigo espiritual, o André Luiz, nós podemos ter acesso a esses detalhes que depois foram trazidos em outras obras por outros espíritos, né? Comprovando pela universalidade desses ensinos que a vida ela continua no plano espiritual e de uma forma muito pujante, né? Valdir, um dos capítulos iniciais de Nosso Lar aborda uma região que traz um pouco de, vamos dizer assim, emoção quando a gente lê a respeito, né? Uma emoção que eu diria que não é muito positiva quando fala a respeito do umbral, uma região trevosa. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, porque é justamente um dos fatos que realmente trouxeram assim uma novidade, não é? Porque a humanidade tinha apenas a noção de inferno passada pelo catolicismo e de repente chegou até nós por essa obra a descrição desse ambiente. Você acha que dá para você falar um pouco sobre isso? Dá sim, Marcelo. O umbral, inclusive, na obra Nosso Lar, quem fornece as informações iniciais a André Luiz é o Lísias, é o visitador da saúde lá na colônia Nosso Lar, um dos visitadores da saúde, é aquele personagem que acolheu o André como se fosse um verdadeiro irmão. E o Lísias explica para o André Luiz que Nosso Lar, que o umbral, ele é uma zona de expurgo. O que isso significa, né? A natureza não dá saltos e a morte não transforma ninguém, nem em anjos, nem em demônios. O homem continua para além do túmulo, no plano espiritual, a vida de acordo com as suas tendências, de acordo com seus gostos, de acordo com aquilo que ele fez aqui na Terra. Tudo isso repercute do lado de lá. Então nós temos situações em que aqueles irmãos que ainda conservam um grande grau de animalidade, fluidos vitais ainda extremamente grosseiros, o perispírito, né, que é o corpo espiritual que nos reveste o espírito e serve de intermediário entre o próprio espírito e o corpo físico, esses companheiros que ainda têm esse corpo espiritual muito grosseiro, eles não têm condições
de logo após o desencarne serem acolhidos nas colônias espirituais. Então, eles ficam por um tempo, e esse tempo varia de situação para situação, né, de pessoa para pessoa, varia de acordo com o histórico espiritual de cada um, com a evolução de cada um. É realmente uma consequência da lei de causa e efeito. Varia muito esse tempo. O nosso amigo André Luiz, por exemplo, ele narra em Nosso Lar que ele ficou 8 anos no umbral, e inclusive sendo acusado por espíritos que lá se encontravam de suicidas. E ele não se via como um suicida, mas ele foi um suicida inconsciente. Né? Ele explica isso lá. O Henrique de Luna, na verdade, o médico espiritual, explica a ele isso. O umbral, então, é uma faixa vibratória, é como se fosse um grande campo eletromagnético que está ali entre a crosta terrestre e as zonas superiores, os planos superiores no astral. E é bom a gente destacar que no umbral ele tem algumas faixas próximo à Terra, é chamado de umbral grosso, é aquele umbral mais denso, mais pesado, onde estão as criaturas ali mais animalizadas, digamos assim. E nas faixas mais, vamos dizer assim, por falta de um termo melhor, nas faixas mais suaves do umbral, no umbral leve, nós temos várias colônias espirituais, como o nosso lar. Nosso lar está situado no umbral, mas naquela parte mais densa do umbral, nem os espíritos que ali se encontram, eles ficam desamparados, porque as colônias, muitas delas, possuem postos de socorro localizados nessas regiões para prestar socorro, prestar qualquer tipo de auxílio que seja possível a essas criaturas. E quando eles se encontram já em condições de serem amparados, de serem acolhidos nas colônias, existem trabalhadores especializados que vão a essa região para socorrer, para acolher esses espíritos, quando eles já possuem as condições necessárias de serem amparados nas colônias. Valdir, de maneira geral, ainda na obra Nosso Lar, quais aspectos e revelações espirituais interessantes e fundamentais a obra nos trouxe? Primeiro que o André Luiz nos mostra que Nosso Lar é uma colônia que foi fundada no Brasil por portugueses. Ela se encontra mais ou menos ali no espaço geográfico que compreende o Rio de Janeiro. E ela foi fundada no século XVI, a partir de onde hoje se localiza o prédio da governadoria, lá na colônia. Quando a obra foi escrita, Marcelo, em 1944, quando ela foi publicada, né, André Luiz ressalta que a colônia, naquele momento, possuía cerca de 1 milhão de habitantes e que a cidade possui uma forma de uma estrela de 6 pontas. Então imagina, é uma cidade realmente muito grande, é como se fosse uma capital. Ela está dividida em 6 ministérios. Cada um desses ministérios, Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Cada um desses ministérios possui 12 ministros. Então ela é governada pelo governador, e conta com esse grande colegiado, esse ministério de 72 espíritos superiores, espíritos elevados, que ao longo das obras de André Luiz, André vai citando alguns deles, como Clarencio, Veneranda, Benevenuto, né? E ele traz também para a gente, e aí são essas informações que lá atrás a gente conversando, né, na questão anterior, chocou muita gente. Nosso lar tem praça central, tem avenidas, tem jardins, tem conjuntos habitacionais. Olha que interessante. O espírito, quando chega em nosso lar e ele não tem uma moradia, né, de familiares onde ele possa ficar, ele tem lá aquelas acomodações coletivas. Uma residência em nosso lar, segundo a informação que o André Luiz nos traz na obra, custa 30 mil bônus horas, que são horas de trabalho. Né? Ela possui a colônia fontes luminosas, flores, parques arborizados, possui um imenso parque hospitalar, possui o Bosque das Águas, Campo da Música, aeróbus, que é um veículo de transporte coletivo, segundo a descrição do André, ele é suspenso do solo a uma altura de mais ou menos 5 metros.
e ele desce à maneira de um elevador terrestre, né? Quer dizer, o pouso, entre aspas, né? O pouso e a decolagem dele é na horizontal. Trafega em alta velocidade, ele tem paradas a cada 3 quilômetros na cidade, e olha o tamanho da cidade, ele gasta 40 minutos para percorrer o trajeto da Praça da Governadoria até o Bosque das Águas. E aí o André traz mais uma série de detalhes sobre a colônia. Ele fala que lá o solo é forrado por vegetação, tem árvores, pomares, jardins, tem montes. Os departamentos da cidade são cuidados com muito esmero, com muito cuidado. Ele nos dá, inclusive, a informação de que existem aves de plumagem colorida, existem animais como cães, muares, os chamados ibis viajores, que ajudam os espíritos, os samaritanos, no trabalho de socorro aos mais necessitados no umbral. Então, assim, ele cita também a questão da água. Em nosso lar tem um rio azul, a água é tratada no reservatório da colônia. A colônia possui serviço de trânsito, serviço de transporte, possui fábricas, olha que interessante, possui fábricas para a preparação de sucos, tecidos, artefatos de uma forma em geral. Então, assim, é uma verdadeira cidade. E outro detalhamento, né, que a obra nos traz são os riquíssimos diálogos entre André Luiz e Clarencio, Tobias, Narcisa, Lísias, Dona Laura, Silveira e Elisa, que foram companheiros com quem o André teve algum tipo de relacionamento aqui na Terra, e reencontra com eles no plano espiritual. Então, assim, a obra é recheada, de fato, de muitos detalhes acerca da colônia e de muitos ensinamentos nessas conversas de André com esses espíritos lá. Com relação à coleção em si, nós podemos separar um conjunto de livros, intitulá-los Vida no Mundo Espiritual? Quais seriam estes livros, né? E você poderia resumir o contexto de cada um deles, por favor? Vamos tentar fazer isso aqui, né? Sim, são 13 livros que recebem, né, esse nome de coleção Vida no Mundo Espiritual. O primeiro deles é O Nosso Lar, publicado em 1944, do qual, né, eu não vou nem continuar aqui me ater a comentar mais, que nós já falamos bastante sobre a obra, senão a gente vai acabar dando spoiler para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. A segunda obra de André Luiz, também publicada no ano de 1944, é Os Mensageiros. Esse livro ele é fantástico. Nós temos ali a presença de espíritos como Aniceto, Vicente, Dona Isabel, Isidoro, a Dona Isabel encarnada na época, né? A casa dela era um verdadeiro posto de socorro de nosso lar aqui na Terra. Nós temos o espírito Ismália, o espírito Alfredo, que era o administrador de um posto de socorro vinculado à colônia espiritual Campo da Paz. E logo lá na introdução da obra, o Emmanuel diz que o livro dos Mensageiros é o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. E, acima de tudo, mostra a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso, que é o Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço, né, dos que se consagram às atividades nobres da fé. Então, nesse livro, nós temos apenas o relato incompleto de uma semana de trabalho, e é uma semana bem intensa. Nós vemos os espíritos Aniceto, Vicente e André Luiz chegando na Terra, do trabalho na casa de Dona Isabel, e aí acontecem várias situações. Antes disso, na obra, nos é mostrado que existe, não apenas em nosso lar, mas em outras colônias espirituais, centros de preparação de mensageiros. Daí o nome da obra. Nesses centros são preparados companheiros para reencarnarem e trabalharem pela, como é que eu posso dizer, pela implantação mesmo do Evangelho de Jesus aqui na Terra. Mas, infelizmente, nesse meio do caminho aí, muitos acabam se desviando ou até mesmo esquecendo dos compromissos assumidos antes de reencarnar. É uma obra extremamente importante para todo estudioso da doutrina espírita. Depois nós temos o livro Missionários da Luz, e aqui nós temos a participação de um mentor espiritual que
na minha opinião, é um dos mais fantásticos que acompanham André Luiz nessa coleção, que é o Alexandre. Inclusive, no final da obra, o Alexandre até se despede dos seus discípulos, né, dos seus tutelados, vamos dizer assim, porque ele iria assumir funções em outros lugares, funções mais elevadas. Em Missionários da Luz, nós temos 20 capítulos que discorre sobre a continuação do aprendizado na vida espiritual, fala muito sobre perispírito, fala sobre a reencarnação orientada pelos espíritos superiores. E aí, Marcelo, eu queria destacar o capítulo 13 dessa obra, cujo título é Reencarnação, que mostra para a gente a reencarnação do espírito Segismundo, o relacionamento com os futuros pais, a preparação no plano espiritual, os ascendentes envolvidos, né? Até mesmo como que acontece ali, após a relação sexual, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. É um livro riquíssimo. Nós temos no capítulo 19 desse livro, cujo título é Passes, um episódio que é muito evocado nos cursos de passes, que é o caso da 10ª vez, onde mostra que, por benevolência, por bondade mesmo, os espíritos nos socorrem até 10 vezes nas nossas dificuldades nos passes, nos alijando das cargas deletérias, das cargas negativas. E aqueles de nós que ainda insistem em permanecer nos seus erros, nos seus vícios, chega um momento em que os espíritos acabam nos deixando, como é que eu posso dizer, sob a nossa própria responsabilidade. E eles até ressaltam lá, sabe, que eles não estão aqui para fortalecer os nossos erros, mas sim para amparar aqueles que erram. Então é um capítulo que mostra toda a assistência do plano espiritual, mas mostra também a necessidade que nós encarnados temos de trabalhar na nossa melhoria íntima. É uma obra sensacional que aborda, inclusive, diversos aspectos da mediunidade. Então, quem gosta, quem quer trabalhar com mediunidade, precisa estudar Missionários da Luz. Depois, na sequência, nós temos Obreiros da Vida Eterna. Essa obra veio à luz em 1946. E é uma obra que analisa a experiência dos espíritos no plano espiritual e mostra o trabalho dos obreiros de Jesus acompanhando alguns encarnados nos seus últimos momentos aqui na Terra. Mostra todo o auxílio que o plano espiritual presta aos encarnados, principalmente, né, aqueles que fazem por merecer. Nós precisamos fazer por merecer esse auxílio no plano espiritual. E me chama a atenção o capítulo 3 dessa obra, onde um grupo de companheiros espirituais, do qual André Luiz fazia parte, eles estavam se preparando para uma atividade, e dos planos mais elevados veio um espírito chamado Asclépios, um espírito que já não vivia mais em nosso lar, já não vivia mais naquele plano, era um espírito muito elevado. Inclusive, na obra diz que, apesar de ser muito elevado, ele ainda é um espírito vinculado ao nosso planeta. E o Asclépios, ele se coloca à disposição dos companheiros espirituais para responderem às suas mais diversas dúvidas. E é interessante que todas as perguntas que lhe são feitas, ele responde com versículos do Evangelho. Isso nos mostra que as respostas para todas as questões que nos afligem estão no Evangelho. Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, a gente consegue enxergar ali o direcionamento para a nossa vida em todos os setores. E o André fica tão surpreso com aquilo, tão maravilhado, que ele pergunta ao Jerônimo, pergunta ao Cornélio, que são os instrutores dessa obra, se o Asclépios é um daqueles espíritos que nem precisam mais reencarnar. E eles dizem que não, o Asclépios ele pode até reencarnar, mas em intervalos a cada 5 ou 8 séculos. E ele diz que, apesar do Asclépios ser um espírito ainda vinculado à Terra, ele já faz parte daquele grupo de espíritos que estão ali aspirando a uma posição, a uma tarefa nas comunidades espirituais de Júpiter e Saturno. E aí ele começa a mostrar um aprofundamento da evolução. Ele fala que lá nessa comunidade de espíritos vinculados a Júpiter e Saturno, existem aqueles que já estão pleiteando uma atividade, uma tarefa
na assembleia dos espíritos que regem o nosso sistema solar. E depois já tem aqueles espíritos que estão trabalhando para ter uma oportunidade maior na comunidade que cuida da constelação de Hércules, a qual nós pertencemos. E lá já tem espíritos que estão buscando trabalhos, fazendo por merecer, no grupo que dirige a nossa galáxia, a Via Láctea. E olha que a Via Láctea é apenas uma dentre milhares, milhões de galáxias que existem. A gente até se perde na questão da evolução quando André traz essa informação para a gente. Depois, na sequência da obra, nós temos No Mundo Maior, publicado em 1947, e aqui é um livro que estuda a loucura. É mostrado nessa obra que existem espíritos maus, existem espíritos que estão maus, né? Melhor dizendo, e que grande parte dessa maldade se deriva não só apenas da ignorância, mas também da loucura. Então, nessa obra, André Luiz ele estuda as causas que conduzem aos desequilíbrios mentais. Os desvios da lei natural, os desvios da justiça reta, os abusos sexuais ou sensuais, crimes, ódios, vingança. Então, de uma forma romanceada, ele traz para a gente temas, análises sobre temas como aborto, epilepsia, esquizofrenia, mongolismo. E eu destaco aqui o capítulo 3 dessa obra, onde o instrutor espiritual Calderaro faz um estudo excepcional sobre a casa mental, mostrando para a gente que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, aquilo a que nós aspiramos a ser, tudo isso está dentro de nós. E nós precisamos trabalhar isso à luz do Evangelho. Na sequência, nós temos o livro Libertação, que foi publicado em 1949. Esse é um livro muito esclarecedor que também, né, como os outros, de forma romanceada, ele mostra os terríveis processos de obsessão e mostra a ação de espíritos obsessores, de espíritos que perseguem aqueles que lhes devem de alguma forma. No trabalho de obsessão, nós vemos os obsessores, vemos os obsidiados, e quando a gente começa a aumentar o leque de observação, a gente vê que muitas das vezes essa ordem está só invertida, né? O obsessor de hoje é o obsidiado de ontem. O verdugo de hoje é a vítima de ontem. E aqui nós temos como destaque a conversão ao bem do espírito Gregório, um espírito profundamente vinculado às forças trevosas, que depois de um encontro com sua mãe, ele se rende ao amor. Temos aqui também algumas passagens muito interessantes de um hábil obsessor chamado Saldanha, que depois também acaba se convertendo aos caminhos do bem. Então é um livro que trata muito do processo obsessivo, mostrando todas essas nuances desse processo. Depois nós temos Entre a Terra e o Céu, que podemos dizer assim, é um estudo de crise existencial, mostrando dramas envolvendo duas famílias de maneira subconsciente. Mostra fatos dolorosos de vidas passadas dessas pessoas que estão ali envolvidos. Temos como personagens mais centrais o Amaro, a Zulmira, a Odila, com acontecimentos de suas vidas passadas que remontam desde a Guerra do Paraguai até os dias em que a obra se passava, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma obra que trata para a gente temas como orgulho, vaidade, egoísmo, os vícios da mente, gerando perturbações, gerando doenças, e preconiza, né, as cirurgias psíquicas como a medicina do futuro. Então, é uma obra muito interessante, que vale muito a pena o estudo também do espírita. Depois de Entre a Terra e o Céu, nós temos Nos Domínios da Mediunidade, publicado em 1955. E nessa obra nós temos a informação que o supervisor, o mentor que acompanha André Luiz em todo esse livro, ele foi, na sua última existência terrena, um investigador muito respeitado na Europa. E
No livro ele tem o nome de Aulus, e é o Aulus quem traz, através dos relatos de André Luiz, informações sobre psicofonia, sonambulismo, possessão, desdobramento, fascinação, clarividência, clareaudiência, psicometria, efeitos físicos e por aí vai. Então, é uma obra que eu diria assim, Marcelo, que é indispensável para todos aqueles que trabalham ou que querem trabalhar com mediunidade. Na sequência, nós temos Ação e Reação. Ação e Reação é um livro que mostra para a gente uma descrição das regiões inferiores no plano espiritual e do sofrimento a que se sujeita a consciência culpada aqui na Terra, né, depois que acontece a morte do corpo físico. Então, André Luiz nos apresenta, por meio de vários diálogos com o instrutor Druso e o assistente Silas, casos reais que nos oferece a possibilidade de estudar o funcionamento da lei de causa e efeito, preparativos para a reencarnação, o valor da oração, né, a importância da prece, e eu destacaria nessa obra o capítulo 18, que trata dos resgates coletivos. É um tema que sempre vem à baila quando nós nos deparamos com alguma tragédia coletiva aqui na Terra. Então lá vai mostrar que se todos os reencarnes, né, um não é igual ao outro, a desencarnação também não. São sempre considerados os ascendentes espirituais, a vida pregressa aqui na Terra, a evolução da criatura, o seu nível, né, nesses degraus evolutivos. Então, é uma obra muito importante que vai desmistificar muita coisa em termos de ação e reação, causa e efeito. Depois nós temos Evolução em Dois Mundos, que foi publicada em 1959. Essa é uma obra que Chico psicografou em colaboração com o médium Valdo Vieira. Muita gente fala assim, nossa, esse livro é muito difícil de estudar. Mas ele tem assim algumas complicaçõezinhas, ele exige um pouco mais de aprofundamento no estudo, de atenção aos detalhes, porque nessa obra, André Luiz ele estuda o processo evolutivo do espírito, mas, de certa forma, aliando conceitos da ciência e da mensagem do Evangelho, revivida pelo Espiritismo. Então ele traz assim um estudo científico envolvendo conhecimentos da física e da biologia. É uma obra riquíssima, muito interessante. E ela se divide em duas partes. A primeira parte versa mais sobre temas como fluido cósmico ou fluido universal, corpo espiritual, né, ou perispírito, evolução, sexo, mediunidade, alma, reencarnação. Ele fala sobre vampirismo espiritual. E na segunda parte, a obra vem em forma de perguntas e respostas. Então, são perguntas que o André Luiz esclarece vários temas, entre eles, como é que é a alimentação dos desencarnados? Como é que funciona essa questão de matrimônio e divórcio dentro da visão da doutrina espírita? E a gestação frustrada? Determinação do sexo, né, antes do nascimento? E o aborto criminoso? Como é que fica a situação da pessoa? Ele vai falar sobre evolução e destino e vários outros assuntos muito importantes para a nossa caminhada aqui na Terra. E aqui, já estamos quase acabando essa questão, nós temos depois, em 1960, também com colaboração do Valdo Vieira, foi publicado o livro Mecanismos da Mediunidade. Esse também é outro livro que muitos espíritas dizem que tem mais dificuldade para entender, porque o André realiza aqui um estudo dos mecanismos da mediunidade, como o próprio título já diz. Então, ele aborda assuntos relacionados à eletricidade e magnetismo, energia, átomo, onda mental, química nuclear, reflexos condicionados, tudo isso relacionando com questões de física, de fisiologia, a inúmeros problemas da mediunidade e outros correlatos. Ele vai falar para a gente nessa obra sobre animismo, hipnotismo, fenômenos de ideoplastia, desdobramento, psicometria, obsessão, e sempre assim, exaltando em cada estudo
o valor da prece e a importância do Evangelho como valores fundamentais e insubstituíveis na prática da mediunidade. Ele faz toda essa correlação com temas científicos, fala, olha, isso é importante, mas o estudo do Evangelho, o trabalho de renovação íntima, isso aí é imprescindível. Depois nós temos, em 1963, a publicação do livro Sexo e Destino, também em colaboração do Chico Xavier na psicografia com Valdo Vieira. E aqui, em 28 capítulos, ele afirma a aplicação da lei de causa e efeito, ele mostra esses casos na retificação do caminho evolutivo da criatura. Então nós temos a primeira parte psicografada pelo Valdo e a segunda pelo Chico. O que nós encontramos nesse livro? Respostas às indagações, às questões que às vezes nos atormentam sobre o relacionamento sexual aqui na Terra, as implicações disso na vida do espírito imortal. Ele possibilita que a gente aprenda com a biblioteca da experiência. Então nós vamos ver lá sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso. Vamos ver contextos que envolvem alcoolismo, culpa, resgate, assuntos relacionados ao lar, reencarnação. Então é mais uma das obras riquíssimas desse espírito. E aí, completando essas obras, A Vida no Mundo Espiritual, nós temos em 1968, foi publicado o livro E a Vida Continua, que tem assim como principal tema abordar a condição mental dos habitantes da espiritualidade. E ele apresenta para a gente um retrato espiritual do homem após o desencarne, com o objetivo assim, de mostrar para a gente que a vivência dos habitantes lá no plano espiritual está muito relacionada com a sua condição mental. Ele comenta sobre isso também em Nosso Lar. No livro Em Nosso Lar é dito que há um compromisso entre os espíritos que habitam a colônia de estar sempre mentalizando o bem, sempre vibrando no bem, e com isso toda a condição de equilíbrio da colônia ela é praticamente uma constante. É um ambiente, é uma atmosfera propensa que nos causa tranquilidade, serenidade. E aqui nesse livro, E a Vida Continua, o André ele ensina a prática da autoavaliação, na certeza de que a vida continua, plena de esperança, de trabalho, de progresso, de realização, né? Mostra que o espírito está sempre caminhando em busca de um ajustamento às leis de Deus. E é uma obra que traz a história de personagens reais que, após desencarnarem, deparam-se com o amparo dos amigos espirituais. E há sempre ali um incentivo à renovação por intermédio do estudo e por intermédio do trabalho. E mostra que os espíritos estão sempre se preparando para continuar a sua caminhada, seja no plano espiritual ou seja em uma nova reencarnação aqui na Terra para continuar o aprendizado, né? Então são essas 13 obras que compõem a coleção Vivendo no Mundo Espiritual. Muito bom, Valdir. Espetacular aí a sua abordagem, viu? E agora precisa trazer para nós o complemento, né? As outras obras que são importantíssimas. Nós gostaríamos que você as relacionasse e falasse um pouco também de cada uma delas. São importantíssimas mesmo essas obras complementares. Nós podemos assim destacar algumas delas, como, por exemplo, a Agenda Cristã. A Agenda Cristã foi publicada em 1948 e é assim um manancial, como se fosse uma cachoeira de aforismos, de orientações de André Luiz, contendo a moral do Evangelho, a moral do cristianismo. São ensinamentos sobre a vida cotidiana, são pensamentos nobres, cheios de otimismo, de encorajamento, e assim, são dicas ou ensinamentos que são úteis, obviamente, não só para os espíritas, mas para toda pessoa, para todo cristão, para todo pensador. Ele é um livro que ele foi
redigido sobre a conduta humana. É como se fosse um balizador para a gente. É mais ou menos como se o André pegasse as principais máximas morais do Cristo e trouxesse para a gente numa linguagem mais atual, de uma forma bem simples. O foco é sempre esse, a lembrança dos antigos ensinos do Mestre Jesus num acondicionamento verbal mais moderno, com o objetivo de que cada um de nós possa trabalhar na edificação do reino de Deus na nossa intimidade. Nós temos também, podemos destacar, o livro Conduta Espírita, psicografado em 1960 por Chico e por Valdo Vieira. E no prefácio desse livro, o Emmanuel diz assim: abraçando o Espiritismo, pedes, a cada passo, orientação para as atitudes que a vida te solicita. Não encontramos aqui páginas jactanciosas com a presunção de ensinar diretrizes de bom tom, mas simples conjunto de lembretes para uso pessoal no caminho da experiência. Assim, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. São palavras de Emmanuel. No livro Conduta Espírita, como ele diz, ele fala pequeno, simples, mas são ensinamentos de uma profundidade enorme. São orientações que visam socorrer o espírita em suas dificuldades no dia a dia, em suas inseguranças. Como que eu devo agir, por exemplo? Qual que deve ser a minha conduta na via pública? Como que deve ser a minha conduta perante os familiares? Sabe? É nesse sentido. São várias situações, vários contextos em que André Luiz traz essas pequenas, como diz o Emmanuel, lembretes para o uso pessoal, para nos lembrar mesmo de como nós devemos nos portar diante de cada uma dessas circunstâncias, tendo sempre em mente aquilo que nos foi legado por Jesus. Na sequência, nós destacamos o livro Desobsessão, que foi publicado em 1964, em colaboração na psicografia do Chico com o Valdo Vieira. E esse é um livro indispensável para todos aqueles trabalhadores espíritas que se dedicam às lides da desobsessão. Trabalho importantíssimo em toda e qualquer casa espírita. Então, o objetivo de André aqui é esclarecer que a desobsessão é um trabalho de amor, conjugado ao conhecimento dos princípios do Espiritismo, aos princípios do Evangelho. E ele traz aqui, ele aborda temas que orientam os trabalhadores desde o preparo inicial para uma reunião mediúnica, que começa lá no despertar. Ele fala dos cuidados com a alimentação, da superação que nós temos que ter para com os impedimentos que acontecem principalmente, né, nos dias de reunião, da pontualidade que tem que ter nos trabalhos. E aí ele fala sobre as manifestações, os tipos de manifestações mediúnicas, fala da importância do passe na reunião de desobsessão, fala da educação mediúnica, até do encerramento da reunião, como que nós deveríamos nos preparar para encerrar uma reunião espírita. Então é uma obra riquíssima que deve ser estudada com muito afinco por aqueles que laboram nessa área. Nós temos, não menos importante, em 1963, publicado o livro Opinião Espírita. Esse livro o Chico psicografou em colaboração com o Valdo Vieira, e é uma obra que foi ditada também por Emmanuel. E assim, mais uma vez, parece até chover no molhado, né? Mas é mais uma obra fundamental para o estudo de todo espírita. O André Luiz e o Emmanuel, eles trazem aqui esclarecimento e orientação sobre vários pontos, vários aspectos da existência terrena, alicerçados pelos estudos de Allan Kardec. Eles comentam passagens de diversas obras da codificação kardeciana, oferecendo assim reflexões para a gente pensar mesmo, consolidar nos nossos corações, nas nossas mentes, um melhor entendimento da doutrina espírita. E serve também, Marcelo, como inspiração para a gente continuar firme no nosso serviço, nas nossas tarefas, né, de desenvolvimento moral a cada dia. Assim, é um livro de cabeceira.
Nós temos também a obra Sol nas Almas, publicada em 1964, mais uma parceria do Chico com o Valdo Vieira. É um livro que traz orientações, um roteiro seguro à construção espírita nesse mundo de transição em que nós vivemos, e traz muitos ensinamentos ali conjugados ao Evangelho e à codificação de Allan Kardec. Em 1965, temos a publicação do livro Estude Viva, numa colaboração do Valdo Vieira com o Chico na psicografia e do Emmanuel com o André Luiz, ditando essa obra. São comentários valiosíssimos sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem assim como objetivo estimular e auxiliar o espírita no seu estudo, no seu aprofundamento sobre o conhecimento do Espiritismo. E é uma obra que, inclusive, é muito utilizada em alguns grupos sistematizados da doutrina espírita. São 40 capítulos, onde são abordadas questões como vida eterna, o nosso comportamento, renovação moral e por aí vai. Em 1971, nós tivemos a publicação do livro Sinal Verde, que, como diz um companheiro no meio espírita, numa linguagem figurada, pode-se dizer que esse livro do André Luiz é um manual de trânsito moral, né? É uma obra que nos sinaliza, através de textos e frases que, no primeiro momento, nos parecem muito simples, mas de uma profundidade enorme, que promovem, né, ao leitor encontrar a segurança necessária, de novo falando em sinal, né, vamos falar em trânsito, a segurança necessária para transitar com serenidade, com segurança, com confiança e com harmonia pelos caminhos da vida, mesmo aqueles mais tortuosos. É um livro assim também de cabeceira. Em 1974, nós tivemos a publicação do livro Respostas da Vida, onde André Luiz traz também conselhos valiosos para diversos momentos da vida. Ele aborda aí assuntos relacionados ao amor cristão, a necessidade de sermos gentis, de sermos tolerantes. E aí, Marcelo, assim, para resumir, nós temos o livro Busca e Acharás, de 1976, ditado também pelo Emmanuel, Endereços da Paz, de 1982. Nós temos o Apostilas da Vida, de 1986, Ação e Caminho, publicado em 87, também ditado pelo Emmanuel. A Verdade Responde, publicado em 1990 e também ditado pelo Emmanuel. E nós temos o Tempo e Nós, publicado em 1993, mais uma parceria de André Luiz com Emmanuel, e esses últimos livros que eu citei, todos eles nessa linha, trazendo conselhos, trazendo orientações, esclarecimentos que nos ajudam a direcionar a nossa jornada aqui na Terra, que vão servindo como balizadores morais para a nossa caminhada aqui nessa busca pela renovação íntima. E ainda, Marcelo, eu queria citar aqui, por último, mais duas obras. Um é uma coletânea que chama Meditações Diárias, que foi publicada em 2009. São aquelas consideradas as mensagens principais, as mais importantes de André Luiz. E eu não poderia deixar de citar aqui o livro Cidade no Além. Esse livro foi publicado em 1983. Foi uma colaboração do Chico com a Egorina Cunha. O Chico, na verdade, ele que colaborou com a Egorina. A Egorina é sobrinha do grande Eurípides Barçanufo. E esse livro foi ditado pelo espírito Lúcio, mas com aquela supervisão, com acompanhamento do André Luiz. É um livro muito interessante e podemos destacar aqui o fato de que a autora, a Eigorina, através do desdobramento espiritual durante o sono, e amparada pelo espírito Lúcio, ela visitou a cidade espiritual, a colônia Nosso Lar, várias vezes. E aí depois ela nos trouxe desenhos efetuados por ela mesma, logo após o retorno desses desdobramentos, desenhos da colônia Nosso Lar, um plano piloto, uma planta baixa da cidade, que mostra o edifício da governadoria, mostra os ministérios, Bosque das Águas, o parque hospitalar, mostra tudo. É uma planta baixa da cidade Nosso Lar.
E é muito interessante porque a gente consegue localizar ali nesse mapa todos aqueles locais que André Luiz cita nas suas obras. Então, essas são as obras que foram ditadas por André Luiz e psicografadas por Francisco Cândido Xavier e pelo médium Valdo Vieira. A partir de 2015, nós temos algumas outras obras assinadas também pelo espírito André Luiz, psicografada por outros médiuns, mas as quais nós não sentimos confortáveis em comentar porque não as conhecemos, a ponto de termos condições de avaliar ou dar alguma opinião sobre o seu conteúdo. Muito bem, Valdir. Eu vou deixar apenas uma dica para os nossos ouvintes, né, os nossos internautas. Particularmente na obra Apostilas da Vida, a primeira mensagem se chama Brilhe Vossa Luz. Ela traz a mais linda descrição a respeito de Jesus que eu conheço de todas as obras espíritas já publicadas. Então fica aí um convite para quem quiser procurar essa mensagem no livro Apostilas da Vida. Agora, para nós caminharmos para o encerramento, nós gostaríamos que você desse uma opinião sua pessoal, porque sabemos que o universo dos leitores, né, entre os nossos ouvintes, há aqueles que nunca leram uma obra assinada por André Luiz, alguns que conhecem algumas obras, os que já leram toda a coleção. Nós gostaríamos que você desse assim alguma recomendação, alguma opinião sua para essas categorias de leitores. Bom, Marcelo, eu costumo dizer o seguinte: eu tive a felicidade de começar meus estudos na doutrina espírita por uma casa que sempre nos estimulou ao estudo do Evangelho e das obras de Allan Kardec. Então, eu sempre sugiro para qualquer iniciante na doutrina espírita que comece fazendo uma leitura, um estudo simultâneo mesmo do Evangelho de Jesus e das obras de Kardec. É claro que existem algumas outras obras, como O Nosso Lar, Violetas na Janela, que é um romance espírita muito famoso, né? Sabemos que essas obras trouxeram muitas pessoas, despertaram o interesse de muitas pessoas pela doutrina espírita. Mas eu falo da importância do Evangelho de Jesus e das obras de Kardec, porque é através do conhecimento, do estudo das obras da codificação, que nós vamos ter, inclusive, condições seguras de analisar e mesmo de julgar outras obras que nos chegam às mãos. Então, em se tratando de André Luiz, de Emmanuel, eu brinco e digo o seguinte: Jesus, Allan Kardec, Emmanuel e André Luiz, na minha opinião, tá? Isso é opinião particular, eles formam o verdadeiro quarteto fantástico da doutrina espírita. Tudo que nós precisamos saber para nos orientar aqui na vida, para nos direcionar nesse caminho evolutivo, de fazer a nossa renovação moral, a nossa reforma íntima, nós vamos encontrar nos ensinos de Jesus, de Kardec, de Emmanuel e de André Luiz. Com todo o respeito aos demais autores espirituais e autores encarnados. Mas essas obras são de fundamental importância para o nosso estudo. As obras de André Luiz, assim como outras que existem por aí, são obras que não podem ser relegadas a apenas uma leitura. São obras de estudo. E quando eu falo de estudo, eu estou falando de estudo constante. É uma pena que muitas pessoas, até assim, espíritas, né, não se atêm à importância do estudo dessas obras e às vezes acham que, pelo fato de ter assistido o filme, tem um conhecimento profundo sobre a obra. Infelizmente isso não é verdade, né? Porque nós sabemos que uma obra cinematográfica, ela nunca vai comportar todos os detalhes, toda a riqueza que uma obra literária é capaz de nos oferecer. Nós já temos aí hoje o filme Nosso Lar e temos as informações de que está sendo preparado o filme Nosso Lar 2, que seria a continuação, que seria o livro Os Mensageiros. Mas a nossa dica, Marcelo, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, é que eles não fiquem apenas nos filmes,
porque os livros são muito melhores, trazem muito mais conceitos, muito mais informações, muito mais conhecimento. Então, dentro de um estudo das obras de André Luiz, o conselho é para começar por Nosso Lar e seguir essa sequência que nós vimos aqui da coleção Vida no Mundo Espiritual. E esses livros podem e devem, se possível, né, ser estudados juntos com as obras complementares do mesmo autor, como Agenda Cristã, Conduta Espírita, Opinião Espírita, Estude Viva, Sinal Verde, Respostas da Vida. Você pode ir estudando o Nosso Lar e lendo Conduta Espírita. Você pode estudar os Mensageiros e ir lendo Agenda Cristã. Não tem problema nenhum. Agora, para aqueles que já leram toda a obra, como nós comentamos agora há pouco, é sempre bom retornar para estudá-las, porque a cada vez que nós retornamos a uma obra e a estudamos, nós descobrimos algum outro detalhe, algum outro conhecimento que na primeira vez passou batido ou que não tenha ficado muito claro. Então, obras como Missionários da Luz, Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, são obras que aqueles que já estão mais familiarizados com os livros de André Luiz podem se aprofundar. E como que a gente aprofunda nisso, né? Às vezes é difícil para a gente estudar sozinho. E quando nós temos essa dificuldade, a gente pode recorrer àquelas pessoas que são mais versados nessas obras, que podem nos auxiliar, e, se possível, procurar uma instituição espírita, uma casa espiritista idônea, que tenha grupos de estudos das obras de André Luiz. Ou até mesmo, né, Marcelo, como está muito em voga hoje em dia, após a pandemia, participar de grupos online que se dedicam a esse tema. Existem grupos aí, alguns vinculados a casas espíritas, outros até não, onde companheiros balizados, companheiros que têm bastante conhecimento, se dispõem a orientar as turmas para um melhor aprofundamento no estudo das obras de André Luiz. Então é essa a nossa dica. As obras de André Luiz não são como aqueles romances que às vezes nós lemos, deixamos lá na estante e quase nunca ou nunca o revisitamos. São obras de estudo, de uma forma romanceada, lá o seu gênero, mas são obras de estudo e que trazem riquíssimos detalhes para a nossa vida. Essa seria a nossa dica. Muito bem, Valdir. Vamos encerrar aqui o nosso papo, né? Agradecendo a você pela profundidade do seu estudo, pela riqueza das informações que você trouxe hoje para nós. E voltamos a palavra para sua despedida. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. É sempre um prazer, é muito bom, né, a gente poder compartilhar o pouquinho que a gente sabe, o pouquinho que a gente teve condições de estudar sobre o Espiritismo com aqueles que estão aí ávidos de conhecimento. Então, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos fortaleça, para que possamos ter sempre a boa vontade e a disciplina que os estudos requerem. Muita paz a todos.